Seu site caiu e você só ficou sabendo porque alguém te avisou? Se você tem vários sites ou gerencia sites de clientes, precisa de uma forma de monitorar tudo automaticamente. Hoje eu vou te mostrar o Uptime Kuma, uma ferramenta gratuita e open source que monitora seus sites e te avisa na hora, quando algum deles sair do ar. Então, bora pro vídeo. Então, esse aqui é o repositório, tá? A ferramenta se chama Uptime Kuma. Já consta aqui com 90 mil estrelas no GitHub, tá? Eu vou estar deixando o repositório aqui na descrição, caso você tenha interesse em dar uma olhada, ou até mesmo contribuir com o projeto, enfim. Vou estar deixando aqui na descrição para vocês. Se você não faz ideia do que se trata e você é uma pessoa não técnica, não se preocupa, tá? Porque eu vou te mostrar uma forma muito simples de estar instalando. E basicamente, o sistema que tu vai montar aqui funciona da seguinte maneira. Então, você vai ter aqui o serviço que vai estar sendo monitorado. Então, vamos supor que você tenha um site, uma página de vendas, por exemplo, e você quer que ele fique sendo monitorado. Para ver se ele cai, se em algum momento ele caiu durante 24 horas, durante a semana, se teve alguns picos de queda, para você tentar resolver isso, tá? Então, vamos supor que tu tem esse site aqui. E aí o Uptime Kuma faz o quê? Ele faz uma checagem periódica. Então, por exemplo, você pode configurar para cada 1 minuto ele checar se o site está no ar ou não. Pronto, é basicamente isso. E tu pode fazer isso não só para um site, tu pode fazer isso para 5, 10, 20 sites seus, tá? Tu pode até agrupar eles, né? Você tu tem ali uma empresa que tu presta serviço, sei lá, 3 empresas, e cada empresa tem 3 sites. Tu pode criar pastas também lá dentro, né? Agrupar, isso é bem legal. Então ele vai fazer aqui uma checagem periódica. E no momento que, em uma dessas checagens, ele detectar um erro, ele vai fazer uma notificação aqui para você ou para o seu cliente, tá? Você pode estar fazendo notificação por webhook personalizado, e com isso aqui você, sei lá, mandar para um grupo no WhatsApp. Então tem várias formas, muitas opções que você pode estar fazendo essa notificação. Nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando a forma pelo Telegram, tá? Mas tem muitas outras formas. E também você pode estar gerando ali uma página pública com o status daquele site que tu pode estar mandando para o cliente, por exemplo, certo? Ou para sua equipe para ficar ali verificando, né, se teve algum momento de queda ou coisa do tipo. Mas o legal dessa página é que tu pode estar colocando informações, né? Vamos supor que tá tendo uma instabilidade por tal ação. Aí você pode deixar esse aviso lá dentro. Então, se o cliente, tá, meu site tá lento, um exemplo, ele vai abrir para ver se tem alguma coisa lá dentro, no status page, e vai ver que tu deixou um aviso lá que tá com instabilidade em algum local, por exemplo, que não é responsabilidade sua. Enfim, dando aqui um exemplo aqui hipotético, mas tu consegue dar esses avisos e o cliente consegue ver. Tu pode criar também manutenções. Enfim, eu tô falando muito aqui, mas eu vou mostrar para vocês na prática. Essa aqui é a ferramenta por dentro, tu vai ver que ela é bem simples, tá? Eu subi aqui essa imagem aqui para exemplificar para vocês. Eu coloquei aqui o meu site, que eu vendo o treinamento Operação Cloud Code, e se você observar, ó, ele tá verdinho aqui, tá vendo? Então, não teve nenhuma queda aqui nos últimos minutos. Aqui é a página de status que eu posso estar criando. Então, esse aqui é o que o cliente vê, tá? Tu pode colocar avisos, descrições, coisas do gênero. E você pode estar configurando também aqui em cima questão de manutenção. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, desde a parte de instalação da ferramenta, configuração aqui e tudo mais. Só deixando um aviso aqui para vocês, tá? A ferramenta ela é gratuita, tá? Ela é gratuita. Você pode estar instalando no seu computador também, por exemplo. Só que convenhamos que ela tem que ficar 24 horas por dia ligada, senão não faz sentido estar no seu computador. Seu computador pode desligar, sua internet pode cair, então tem que estar no VPS, tá? E a VPS, você pode estar pagando o VPS ali por R$ 50 por mês, aproximadamente. Eu vou mostrar aqui uma que eu recomendo, que é a HostGator, e tu pode estar instalando pelo EasyPen, que é bem simples de instalar. Vou mostrar para vocês também como é que faz a instalação, tá? E a vantagem da VPS é que tu pode estar colocando vários sistemas, várias ferramentas dentro da mesma VPS. Tu paga R$ 50 por mês, por exemplo, para ter várias ferramentas. Conforme o uso de ferramentas, você sopra um outro plano, mas mesmo assim vale muito a pena, tá bom? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é acessar o link, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá? Que tu já vai direto para cá, para a página das VPS. E aqui você pode estar selecionando planos diferentes, beleza? Para rodar o Uptime Kuma, tá? Se tu vai rodar só ele, tu pode estar pegando o plano aqui de uma CPU, do GB de RAM. Se tu vai querer escalar para outras ferramentas, eu já comento já pegar, por exemplo, aqui a mais popular, que é a NVMe 4, tá bom? Então tu vai escolher aqui o plano e aqui tu vai selecionar o tempo que tu vai querer pagar, né? Se tu pegar aqui de 1 ano, você percebe que tu vai ter um desconto de quase 50%.
Então, se você tem caixa sobrando, vale a pena você pagar aqui um ano, tá? Senão, tu pode estar pagando o mensal também funciona. Então, tu vem, seleciona, né? Por exemplo, um ano, voltar para o carrinho. Aí aqui você vai fazer o quê? Deixa aqui em SO com painel e tu seleciona Easy Painel, tá? Confirmar. É a maneira mais simples de você estar instalando, beleza? Aqui tem algumas outras coisas que tu pode estar acrescentando, caso queira. Mas enfim, depois é só continuar para identificação, aí você vai preencher aqui seus dados para criar sua conta e depois tu vai colocar o método de pagamento, pode ser Pix ou pode ser cartão de crédito, beleza? Depois que você adquiriu, criou sua conta, tu recebe o acesso por e-mail, aí aqui eu abri já, tá? Já estou logado, e vindo aqui em VPS e dedicados, já vai aparecer aqui meu VPS, beleza? E observe que aqui do lado já tem um botãozinho chamado Easy Panel, certo? Então posso só clicar aqui e pronto, já vou abrir o Easy Panel já. E aqui no caso de vocês vai estar projetos, mas vai estar vazio aqui, não vai ter nenhum projeto criado, beleza? E aí você vem aqui e clica em criar projeto. Eu vou colocar aqui exemplo, tá? Vou clicar em criar. E aqui você criou seu projeto. Agora você vai estar colocando o Uptime Kuma. E é muito simples de você fazer. Basta vir aqui em serviço, vem aqui em modelos e você vai pesquisar. Pode colocar aqui Kuma, ó, que já aparece aqui, ó, Uptime Kuma. E clica aqui em criar, ir para projeto e pronto. É só esperar ficar com essa bolinha verde, tá? Ela tá amarela aqui, espera ela ficar verdinho. Pronto, já ficou, acabou. Tu já instalou o Uptime Kuma. Viu como é muito simples? É muito simples, cara. Aí é só você vir aqui, ó, nessa setinha, bem aqui, clica, que aí tu vai ser redirecionado pro site do Uptime Kuma. Vai ter uma URL lá, né, que tu pode acessar. E pronto, aqui entra o painel de instalação. Você pode estar colocando aqui português brasileiro, você pode estar deixando aqui embedded MariaDB mesmo e clique em próximo, ele vai estar configurando aqui o banco de dados. Vamos aguardar um pouco. Pronto, não demorou nem 10 segundos, já fez aqui. E aqui você vai estar criando aqui o seu usuário, você pode colocar admin e aqui tu coloca uma senha. Repete a senha aqui, clique em criar e pronto. Você já acessou o Uptime Kuma, beleza? E aqui você adiciona monitores, né? Cada site que você quer monitorar, chama aqui de monitor. Você clica aqui em adicionar novo monitor e aqui você vai estar configurando. Eu não vou adentrar nessas partes mais complexas e tudo mais. Isso aqui tu pode estar usando, vendo lá no repositório. Tá? O que eu vou fazer é basicamente colocar o URL e dar um nome, beleza? Então eu vou chamar aqui de, coloquei aqui o OP Cloud Code, que é o meu site Cloud Code. E botei aqui, ó, cloud.zentoacademy.com.br. Inclusive, se você tiver interesse no meu treinamento de Cloud Code, vou deixar aí no comentário fixado para você acessar a página de vendas e dar uma olhadinha lá. Beleza? Tá bem completo. E aqui, ok. Aqui a gente consegue configurar as notificações, tá? Então, aqui são várias opções que você pode estar usando para que te notifique. Se você usa N8N, por exemplo, você pode estar colocando o webhook aqui e você consegue fazer várias coisas com isso. Mas enfim, já a gente mexe aqui. Por enquanto, eu vou só estar salvando. E olha só, ele já aparece aqui, tá? Ah, só uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, que é o Heartbeat, tá? Que é justamente quanto tempo ele vai fazer a verificação, entendeu? Então aqui tá a cada 1 minuto, vou colocar a cada 1 hora, enfim, deixa a cada 1 minuto, é o padrão, tá? Então olha só, observe que ele já ficou 2 pontinhos verdinhos, significa que nos últimos 2 minutos tá verde, então tá funcionando. E aqui tu consegue ter aqui, ó, mais informações sobre o domínio e tudo mais. Consegue ter essas informações aqui. Aqui está o site e beleza. Agora vamos para a questão de agrupamento, né? Vamos supor que você tenha projetos diferentes e dentro dos projetos existem vários sites dentro e tu quer agrupar. Como é que tu faz? Pois bem, você pode estar adicionando um novo monitor aqui dentro, tá? Vou estar colocando aqui o meu treinamento de N8N, que é meu pack de vários cursos de N8N que eu tenho e eu estou vendendo por R$ 97. São mais de 5 cursos. Então, vou estar colocando aqui como exemplo também. Aí aqui embaixo, ó, grupo do monitor, eu posso estar clicando aqui nesse mais e colocar o nome do grupo. Colocar aqui Zenton Academy, confirmar e pronto, eu posso estar salvando. E ele criou aqui um grupo, tá vendo? Eu clico na setinha, ele mostra aqui. Para adicionar aqui o outro site no grupo, eu edito, venho aqui embaixo e seleciono aqui o grupo, salvar e pronto, já tenho aqui, ó, organizado, tá? Então, eu consigo visualizar por projeto ou por empresa, tá? Se ficar verdinho aqui é porque todos os sites que dentro do grupo estão verdes. Se ficou vermelho é porque algum deles deu problema e aqui a gente consegue estar observando depois separadamente. Então, show de bola. Tu vê que é muito intuitivo, né? É bem legal de trabalhar aqui no Kuma.
Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a página de status, que é uma página que você pode estar mandando para o seu cliente para ele poder ficar analisando. É um site público que tu pode estar ele pode estar analisando para ver o status, tá? Então tu clica aqui, ó, nova página de status, coloquei aqui o nome e aqui status barra e aqui vai ser o slug, né? Aqui teste mesmo, por exemplo, próximo e olha só, e aqui ele já abriu, tá? Você vai observar que tudo isso aqui é editável, tá? Tu pode editar tanto a logomarca, o nome, entendeu? Pode colocar uma descrição aqui, você pode estar colocando aqui um rodapé. Aí aqui você vai colocar os monitores, tá? Então posso estar colocando aqui o grupo, como posso estar colocando aqui também separadamente, ó, os sites, beleza? E aqui eu posso estar colocando aqui um grupo aqui também e beleza. Só clicar em salvar e pronto. Essa aqui é a visualização que o seu cliente vai ter, tá? Ele só não vai ver esses botões aqui, tá? Mas o resto ele vê. Então, se você vir aqui em editar, tu pode criar um novo incidente. Então, por exemplo, estilo, perigo, atenção, primário. Colocar perigo, por exemplo. Né? Colocar aqui textos aleatórios, ó, post. Aí ele aparece assim para o cliente, tá vendo? E aí, clicando em resolver, ele vai ali para o histórico. Aí fica aqui embaixo. Então, é bem interessante essa funcionalidade. Voltei aqui para o dashboard. A gente tem a opção também de manutenção aqui em cima. Então, tu consegue agendar manutenção. Ou seja, quando você agenda uma manutenção, nesse período de tempo que tu colocar uma manutenção aqui dentro, você, tipo assim, você sabe que vai ficar fora do ar, tá? Você tem ciência disso, foi proposital. Então, você clica aqui para agendar manutenção, porque aí o que acontece? Você não é notificado quando der o erro, porque está em manutenção. E se o cliente acessar a página, ele vai ver que está em manutenção. Beleza? Então, você pode também estar configurando essa página aqui. E vamos agora configurar a parte mais legal, que é a questão de monitoramento, né? Então, se der algum problema no site, você pode estar monitorando. Então, eu venho aqui, ó, em editar, notificação, olha só, configurar notificação. E aqui eu seleciono a opção que eu quero. No exemplo desse vídeo, vou estar usando aqui o Telegram mesmo, que ele é mais simples de estar configurando. Aqui tu vai colocar um nome, né? Pode ser assim mesmo. E aqui tu vai precisar de um token do bot e do chat ID. Então, como é que você faz isso? Você pode, tá? Quando você clica aqui, ó, você vai abrir o bot Fader lá dentro do Telegram. Deixa eu vir aqui pro Telegram para vocês entenderem. Então, olha só, eu tô aqui no Telegram, tá? Então, ó, bot Fader, vou estar pensando aqui bot Fader também. E aqui eu vou criar um novo bot, ele que vai estar me dando os avisos. Então, dou aqui um barra new bot, vou chamar ele aqui de monitorador Kuma. Aí tu coloca aqui o nome de usuário dele, tá? Aqui assim, underline bot e pronto. Você já criou o seu bot, aí você copia essa chave API dele, volta aqui e você cola, tá vendo? Colou aqui dentro. Perfeito. Aí agora, o que tu precisa fazer? Precisa colocar aqui seu chat ID. Como é que tu faz isso? Primeiro você vai ter que conversar com o seu bot. Então clica aqui, ó. Aí vai abrir uma conversa aqui com o seu bot, dá aqui um start, vai dar aqui um oi aqui para ele. Pronto, mandei um oi para ele. Volto aqui e clico aqui em obter automático. Pronto, ele já colocou aqui. Eu mandei mensagem para ele, ele detectou que era aquele chat que eu mandei mensagem e pronto. Perfeito. Cara, é só isso, tá? Aí você vai clicar aqui. Tu pode estar testando, né? Então, se eu clicar aqui em testar, olha só o que aconteceu. Apareceu aqui o teste. Então, tá funcionando perfeitamente, tá? Então, quando der algum problema, algum erro, ele vai mandar mensagem para mim. Aí é só eu vir aqui e clicar em salvar. E pronto. Eu não vou derrubar meu site aqui para mostrar para vocês, mas tu viu que no teste ali ele me mandou. Então, o que está acontecendo aqui agora? Se o meu site cair, em algum momento, eu recebo um alerta dizendo que o site ficou fora do ar, tá? Então, cara, você tendo isso aqui, vários sites aqui instalados, cara, tu vai ter aí um monitoramento muito bom para todos os seus sites. Então, é isso. Vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se for útil para você, já se inscreva aqui no canal, tá? Deixe a sua curtida. Se apareceu o botão de hypar, por favor, hype o vídeo, vai ajudar bastante. E é isso. Eu te vejo nos meus próximos vídeos. Valeu!